vou falar sobre o ressentimento, né? E eu vou fazer a oração inicial e depois a gente começa, então, a palestra. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento, Pai, nós te pedimos que caia sobre todos nós, nas nossas casas, ou se estivermos nos nossos trabalhos, uma serenidade, uma paz, para que possamos absorver aquilo que for necessário e, particularmente, que eu possa colocar de uma forma bem clara, de uma forma bem sutil, aquilo que eu vou falar. Porque o ressentimento é algo que nós trazemos, às vezes, por tantas encarnações e que atrapalha tanto a nossa evolução. Eu te peço a tua bênção e que possamos dar início aos trabalhos. Graças a Deus. Bom, quando eu vou falar sobre o ressentimento, então eu tirei um pouco desse livro aqui, de Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, capítulo 10, e também peguei uma palestra, peguei um trecho de uma palestra também do Haroldo, o Haroldo Dutra, que foi muito interessante, mas eu peguei de uma psicanalista, Maria Rita Kell, acho que é assim que se fala o sobrenome dela, naquele Café Filosófico, ela falando sobre ressentimento. A visão psicanalítica, e é muito engraçado, interessante, que bate muito com o que Joana, que é a nossa psicóloga do plano espiritual, né? A forma, claro que num linguajar um pouco diferente, mas interpretações muito parecidas com Joana. Mas por que falar de ressentimento, né? Bom, primeiro, que muitos dos nossos problemas na encarnação atual estão relacionados exatamente com o fato de ficarmos ressentidos com uma série de coisas, com uma série de mágoas, né? De mal-entendidos na vida. Muitas das causas dos processos obsessivos que, por vezes, perduram várias encarnações, também são por ressentimentos. E, portanto, em muitos casos, a origem da infelicidade humana tem por base o ressentimento. Joana de Ângeles, no capítulo 10, ela diz que a raiva não extravasada ou não liberada no mesmo nível de agressão, e aí depois nós vamos interpretar um pouquinho isso aqui, no mesmo nível de agressão recebida, torne-se um cruel adversário do indivíduo, tomando uma forma hostil de ressentimento. Quando ela diz que a raiva, que não é extravasada ou liberada no mesmo nível de agressão, ela não está querendo dizer que a gente tem que ser agressivo com o outro na mesma intensidade, não é isso. Ela fala que naquele mesmo nível em que nós fomos agredidos, nós podemos utilizar aquela energia a nosso favor. É como a gente utiliza a raiva, de repente, para nos impulsionar, para nos alavancar e não para nos destruir, né? Portanto, ressentimento não é sinônimo de mágoa, não é sinônimo de raiva. Quando alguém nos ofende, nos magoa, nós ficamos tristes, e isso é normal, absolutamente normal. Mas nós podemos reagir, e aí está a grande chave da situação, né? Nós podemos protestar, nós podemos ir à luta, nós podemos criar uma defesa e até nos afastar do agressor, daquela pessoa que nos fez sofrer. E isso faz com que, ao reagirmos de alguma forma, nós não nos ressentimos. Nós vamos seguir a nossa vida, né? Há uma superação. Por exemplo, se eu sofri uma traição intensa, eu vou ficar chateado, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar abalado, eu vou sofrer o luto por aquela situação, e isto é normal. Uma decepção sempre gera um sentimento que vai fazer com que a gente tenha uma reação. Mas depois eu posso ou chamar a pessoa para conversar e resolver o mal-entendido, que raramente a gente faz, ou eu posso me afastar e seguir a minha vida de outra forma, corrigir os erros daquela situação, reconquistar o que eu perdi, mas o que é principal, eu vou ser protagonista da minha vida novamente. Isto é superar, eu vou me reerguer.
Isto que é importante. Eu posso até não esquecer o fato, e provavelmente eu não vou. Divaldo diz que a memória, né, que é importante para esquecer uma coisa, é preciso diluir nos registros da memória aquele fato. E como é que eu vou diluir um fato na minha memória? Acrescentando outras ideias, outros interesses, mudando o meu foco de atenção, né? Mas se eu fico remoendo, ele fala isso, que é difícil a gente esquecer, porque existe uma parte da memória que ele chama de fisiológica, ou seja, ela está ligada à nossa estrutura cerebral também física, e, portanto, ela está ali naquele corpo físico sempre vindo, né? Ela não está só nos nossos arquivos do espírito, né? Mas se eu fico remoendo, se eu fico ruminando, eu não vou diluir essa ideia, pelo contrário, cada vez mais ela vai tomar uma dimensão muito maior, ela vai ocupar muito mais espaço, e dificilmente eu vou conseguir esquecer aquela mágoa, aquela traição, né? Mas o que é importante nisso tudo é que nós não podemos, eu posso até não esquecer, mas eu não posso paralisar a minha vida por causa de algo que me afetou, né? Portanto, a mágoa, ela é temporária, mas o ressentimento é uma mágoa que não foi superada. Os ressentidos são aqueles que param a vida, né, naquela situação daquela mágoa, daquela dor, daquele sofrimento. E eles ficam ali vivendo, revivendo aquela dor, aquela angústia sem parar. Eu achei muito interessante a forma como foi dito na introdução do Café Literário, que a moça disse o seguinte: é um excesso de memória daquela situação. Ou seja, eu estou sempre relembrando, que tem como função não me deixar esquecer. Portanto, o ressentimento é uma mágoa que não foi superada, é um excesso de memória daquela dor, que tem por função não me deixar esquecer, né? Eu chego a lembrar dos detalhes, de cada palavra que foi dita. Eu chego a sentir até o cheiro daquele ambiente, daquele local em que eu estava, do olhar com que o outro me fitou, né? Porque a nossa memória fica extremamente aguçada nessa situação. A doutora Maria Rita Coel, ela, nesse Café Filosófico, ela chama o ressentimento de afeto. Aí eu vou dar um significado de afeto para a psicanálise, que quando eu ouvi também achei esquisito, e aí eu fui procurar. Para a psicanálise, afeto significa toda a energia psíquica, seja ela positiva ou não, qualquer energia psíquica que é deslocada em direção a um determinado objeto ou pessoa. Então, afeto, nesse sentido, é que ela coloca como ressentimento, é uma energia psíquica que a gente desloca em relação ao outro, né? E ela diz o seguinte: como ela define afeto? Afeto é uma mágoa que não se esquece. A pessoa ressentida, ela quer não se esquecer daquilo. Ela faz questão de não se esquecer daquilo. Há um ganho, há um gosto, há um prazer em relembrar. Prazer esse inconsciente. Mas nós vamos ver que, no fundo, aquilo para ela traz algo. Nada é feito ao léu. Aquilo traz um ganho. Há um interesse na manutenção daquele sentimento, daquela dor, daquele lamento. Sempre acusando o outro, né? É normal, quando nós nos ofendemos, nos magoamos, querer esquecer aquela dor. Isso é um processo normal, né? Nós queremos ou nos afastar, parar de falar, deixar para lá. Ninguém quer viver uma dor eternamente, mas o ressentido não. É o oposto. Essas pessoas gostam de relembrar. E falam, e contam. Às vezes passam uma vida inteira contando a mesma situação. E, às vezes, não fazem nada
para modificar aquilo, né? E a pergunta é, mas qual a função de manter viva uma mágoa, de alimentar frequentemente essa ideia, essa memória do agravo? Por quê? Para quê? Qual o ganho que essa pessoa tem, né? Ressentir é sentir de novo, né? Se a gente for separar a palavra, é o ressentir, eu estou sentindo novamente. E cada vez que eu conto o fato para uma outra pessoa, que eu lembro, que eu revivo a dor, que eu alimento aquela mágoa, eu me intoxico física, psíquica e espiritualmente. É como se eu, no caso, vamos supor que o agravo foi um tapa na cara, é como se cada vez que eu contasse, eu revivo tanto que é como se eu levasse outro tapa na cara. Aquela sensação, às vezes, é quase física, não é só moral, psíquica, ela é quase física. Mas cada vez que eu ressinto e que eu redimensiono aquela dor, eu coloco mais um conteúdo naquela dor. E aí eu vou acrescentando agora os meus medos, os meus complexos, as minhas frustrações. Eu vou fantasiando com os meus sentimentos de inferioridade, com a minha insegurança. A minha sombra vai se inflando cada vez mais, dando um volume àquele ressentimento enorme, o que faz com que, na realidade, eu não consiga, como Divaldo diz, diluir aquela memória. E vai gerando um sentimento inconsciente de uma vingança. Vingança é a filha predileta do ressentimento. Vingança essa que, na maioria das vezes, é inconsciente, mas que está lá aquele sentimento. O ressentimento e o desejo de vingança, muitas vezes, funcionam para as pessoas como se fosse um anestésico, um alívio das suas dores, mas, pelo contrário, é um veneno, só aumenta. Eternizar uma mágoa nos apodrece por dentro, nos adoece. A mágoa você pode superar de qualquer forma, perdoando, esquecendo, esclarecendo o mal-entendido, deixando de dar importância àquele fato, né? Até dando troco. Mas, pelo menos, você bota um fim, um ponto final naquela novela. A mágoa tem um tempo, ela é temporária. O ressentimento, não. Ele pode durar até uma eternidade. Vide os obsessores, que muitas vezes, nas sessões de desobsessão, nós escutamos que, às vezes, estão presos a situações literalmente emocional e espiritualmente presos a uma situação de dor e não se livram dela. Doutora Maria Rita, ela fala que existem 2 tipos de ressentimento. E aí eu achei muito interessante aqui a visão, né? Uma delas, uma forma de ressentimento não é bem vista. É aquele indivíduo que ele se declara o ressentido mesmo, né? Ele não tem vergonha de dizer. Esse é mal visto pela sociedade. É aquele cara que não vai na frente, não vai em frente na vida, é uma pessoa amarga, rancorosa, ninguém o reconhece, dá valor a ele, né? Ele é visto como um perdedor pela sociedade. Mas tem um outro tipo de ressentido, e aí, entre aspas, sou eu que digo isso, acho que é a maioria. Ele não percebe que é ressentido, muito menos assume essa posição. Ele é sempre o injustiçado, o vitimado por uma situação, ele é muito sensível, né? E essa categoria, ela é vista com muito mais complacência pela sociedade, né? Com mais generosidade pelo grupo social, afinal de contas, ele é um coitado. Então, esse camuflado, muitas vezes, somos muito de nós. E aí ela continua definindo o que é o ressentimento. E ela diz que, na realidade, o ressentimento não é só um afeto, como ela coloca, né? Aquela energia dirigida para o outro. Na realidade, ele é um grupo de sentimentos.
E ela diz: mágoa, inveja, raiva e desejo de vingança reprimidos, na realidade, compõem um ressentimento. E qual a função? Por quê? Por que a pessoa para a vida por causa de uma situação dessa? Tudo tem uma finalidade. Na realidade, inconscientemente, há um ganho nessa situação. Pode ser um ganho falso, mas há um ganho. Potencializar a força e a dimensão dessa mágoa, por quê? Dar àquele sentimento sempre a sensação de estar sendo novamente vivido? Por quê? E ela coloca as seguintes opções qual a função do ressentimento. Uma delas, há um prazer no movimento acusatório. Acusar o outro. A vítima sempre se coloca como sendo uma pessoa muito boa, ela, na realidade, é muito legal, ela é corretíssima, né? Ela é de boas intenções. Então, alguém atraiu, alguém puxou o tapete dela, alguém passou a perna dela, alguém a fez sofrer. Há um movimento vingativo escondido dentro dela, né? Porque ela é uma pessoa muito boa, ela é uma santa vítima, e ela jamais admite essa raiva, essa mágoa e essa vontade de vingar o outro, né? É uma vingança embutida. Mas ela é tão boa, ela é tão correta, ela é tão perfeita, que ela não faz nada de errado. E, portanto, se a vida dela não está dando certo, se as coisas na vida não aconteceram como ela quer, como ela projetou, se as coisas não estão tão legais, foi o outro que a prejudicou, sem sombra de dúvidas. Ela jamais pensa que foi porque ela fez escolhas erradas, porque ela não lutou, porque ela se acomodou, porque ela, na realidade, ficou paralisada, se acovardou. Não. Se a minha vida não vai bem, existe um culpado. E esse culpado é o outro. A culpa é sempre do outro. Ela se isenta completamente da responsabilidade do fracasso, dos insucessos e das decepções da sua vida, né? Esse destaque dessa sensação dela sempre ser a pessoa boa, a pessoa indefesa, a pessoa que age corretamente, que não tem falhas, que o outro é que é o responsável pela vida dela, de uma certa forma, dá um toque meio narcísico a essa situação, né? Nesse ressentido camuflado. Ele é uma alma tão superior, ele é uma alma tão nobre que ele não assume estar ressentido com ninguém. Ele perdoa todo mundo. Ah, eu deixo para lá. Não deixa não, gente. A mágoa que ele tem está ali. Ele não consegue superar aquela dor. Ele está acima de tudo. O outro é que errou e, portanto, é o outro que tem que dar o primeiro passo para corrigir uma situação, porque o outro é o causador do fracasso dele. O narcísico, ele se preserva tanto que ele acha, muitas vezes, que mesmo não tendo um agravo, não tendo um fato específico de uma agressão, o fato do outro ter um desempenho melhor do que ele, ter sucesso, ter um emprego melhor, é por parte do outro uma ousadia. Como o outro tem algo melhor do que eu? E aí entra o toque da inveja, como fazendo parte de um outro, entrando dentro do conteúdo do ressentimento. Muitas vezes, esse ressentido camuflado, ele sente inveja do outro, o outro batalhou, o outro lutou, tem o emprego dele, tem um bom cargo, enfim, uma boa situação, é reconhecido por aquilo, mas ele se sente tão agredido com aquele sucesso do outro, com aquela inveja, que ele passa a se ressentir
com aquilo. Como o outro tem mais do que ele? Ele não entende. Se o outro tem mais, é porque o outro deve ter feito alguma safadeza para chegar lá. Porque, afinal de contas, ele é que faz tudo certo. Né? Então, a inveja, eu achei muito interessante, porque a gente, quando pensa em ressentimento, a gente sempre pensa em alguém agredindo ou magoando o outro. Mas, muitas vezes, não existe essa outra pessoa. Somos nós mesmos, pela nossa inveja em relação à vida do outro, que criamos esse ressentimento, né? O ressentido, ele não percebe que ele é o coautor do próprio fracasso. Ele não assume isso de forma nenhuma, que, na realidade, muitas vezes, ele fez escolhas erradas, ele teve atitudes intempestivas e perdeu situações, cargos, trabalho, né? Ele foi indisciplinado, ele não ficou aquele cara que passa, às vezes, num concurso ou numa faculdade e diz, poxa, você é um sortudo. Não é um sortudo, não. Ele ficou ali sentado estudando. É mérito, é merecimento. E a pessoa sempre acha que não. Ela, na realidade, foi prejudicada. Não é ela que errou, né? Nietzsche, aquele filósofo alemão, ele diz que o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Por isso, ele não quer se esquecer da mágoa, porque aquele outro irá pagar. Em algum momento ele irá pagar. E é por isso que ele não quer se esquecer da mágoa, porque ele quer assistir o outro pagando. O que ela coloca também como aquela vingança embutida, né? E a pureza do ressentido é tal que ele mesmo não permite executar a vingança, de jeito nenhum. Ele quer que a vingança seja divina. Ai, quem nunca escutou aquela frase? A justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Deus está vendo, Deus está vendo. Todo mundo num momento em que escuta alguém se lamuriar da vida de forma repetida, essa frase vem sempre no contexto da história. E achei muito interessante, porque ele coloca como, em algum momento, Deus fará essa vingança por mim e eu vou saber por quê. Foi por causa daquilo ali que esse outro está se arrebentando agora. Deus está me vingando, né? Isso até é um toque muito narcísico, porque eu sou tão especial que a minha vingança virá do céu, né? Paradoxalmente, a esse narcisismo, a essa forma tão de se proteger do ressentido, há também uma falta da autoestima, do autoconhecimento. Há uma grande desvalia. É por isso que ele não consegue se reerguer. Ele, na realidade, acaba-se, pela sensação de inferioridade, ele se derruba ainda mais. Ele não se vê capaz de poder superar a mágoa, né? Além de outro fato, dessa autodesvalia, né? Dessa baixa autoestima, desse mau conhecimento de si próprio, tem a supervalorização do outro. Ele é tão inseguro, o ressentido, na sua posição, ele se conhece tão pouco que a opinião alheia para ele é fundamental. Então, o que o outro faz, o acusa, obriga ou diz para ele numa agressão, para ele é, na realidade, reflexo de uma verdade. Por isso, muitas vezes, ele acaba se derrubando ainda mais, e aquela memória fica ecoando na alma, as críticas do outro ficam quase que ecoando sem parar, né? Quando trabalhamos o nosso autoconhecimento, nós passamos a ter mais noção das nossas qualidades, dos nossos valores, mas também dos nossos erros, das nossas limitações. E isso faz com que a gente pare e pense, poxa, de repente aquilo que o outro falou pode ter uma certa verdade ou não, realmente eu posso ter feito aquilo errado ou não, e eu vou fazer de uma outra forma, de repente eu vou por aqui, porque realmente o caminho que eu estou seguindo aqui não está dando certo, então eu vou modificar, o projeto que eu fiz da minha vida não está bom, está fracassando, então eu vou fazer de uma outra maneira, mas eu vou usando através do meu autoconhecimento, conhecendo os meus valores, conhecendo o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim também, porque todos nós temos. Joana de Ângeles
diz de uma forma muito interessante: o ressentimento, ele é fruto da ausência do auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada um de nós. À medida que se desenvolvem os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de auto-amor, desaparece o ressentimento. Peraí, gente, que eu me perdi. De harmonia interior e de auto-amor, desaparece o ressentimento por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. O conflito do ressentimento pode ser superado por um exercício de autovalorização, do sentido da utilidade da minha vida e da conscientização do bem. Então, a partir do momento que eu começo a me conscientizar um pouco qual o sentido da minha vida, que é individual para cada um de nós, qual é o sentido do bem que eu faço, o que eu faço de bem, e eu começo a ter uma segurança pessoal, as informações, as agressões, enfim, o que o outro fala, acaba não tendo tanto valor, não ecoa tanto em mim. A projeção da minha sombra, né, ela, na realidade, também é uma forma, é uma força nesse ressentido, né? Eu me magoo porque o outro tem a ousadia de mostrar para mim aquilo que eu não quero ver. Porque aquilo que eu tenho de sombra, eu projeto no outro inconscientemente. E ele tem, através das vezes da agressão, das críticas, dos comentários, ele joga para mim aquilo que eu não quero ver. Como ele ousa fazer isso? E aí eu me ressinto, né? A eternização dessa mágoa, ela nos apodrece, ela nos adoece, ela nos intoxica. A ruminação da inveja, da ira, né? Ela, na realidade, envenena o ser, né? Da psíquico, espiritual e físico. Olha o que Joana diz. Eu, na realidade, quando eu for ler, é um trecho pequeno, eu vou colocar umas palavras mais simples para entender, né? Cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, essas descargas vigorosas na corrente energética que mantém o nosso equilíbrio físico, acaba atingindo as células, quebrando o fluxo normal das ondas que mantém a interação do físico e o psíquico. Desarmoniza-se, portanto, o ciclo vital, o ciclo da vida. E facilmente ocorrem alterações da mitose. Mitose é a multiplicação das células, que funcionam de forma automática no nosso organismo, acelerando-se, a partir de então, um processo de multiplicação anormal, surgindo, portanto, as tumorações, as neoplasias malignas ou não, enfim, muitas doenças. Olha, gente, muitas vezes essas energias de ressentimento, que duram às vezes vidas dentro da gente, quando não encarnações, acabam lesando o nosso corpo físico, porque desestrutura a energia do fluido das nossas células, que acabam entrando em multiplicações errôneas e se multiplicam numa velocidade muito anormal. William Shakespeare diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Engano seu. Essa frase não é do Shakespeare no final, não, tá, gente? Engano seu, quem morre é você. Quem adoece é você. Então, vamos ser espertos, gente. O tempo está passando, a gente não pode ficar perdendo tempo, não. Haroldo Dutra, numa palestra que ele deu sobre mágoas e ressentimentos, ele deu um outro enfoque de ressentimento que eu achei extremamente interessante. Assim como a inveja, não há um outro agredindo a minha pessoa diretamente, porque na inveja
O outro existe, mas sou eu que tenho inveja da situação dele. O sucesso dele não me agrediu, né? O bom casamento dele não me agrediu, o dinheiro dele não me agrediu. Eu é que tenho inveja. Então, não existe um outro causando uma mágoa direta em mim. E Haroldo Dutra também coloca uma maneira muito interessante quando ele diz o seguinte: muitas pessoas passam pela vida por muitas provas e expiações, às vezes provas muito difíceis, às vezes provas muito sofridas, né? Momentos difíceis, e vão acumulando traumas, revoltas, tristezas, desânimo ao longo da vida, né? E vão juntando essas energias e se tornando pessoas extremamente amargas e acabam se tornando ressentidas com a vida, e não especificamente com alguém, mas ressentidas com a vida que elas ganharam, né? Com a vida que foi destinada a elas. E se esquecem que a nossa vida não foi escolhida ao acaso. Nós estamos hoje construindo a nossa vida na próxima encarnação. Então, é difícil, às vezes, para quem não tem, até para quem tem, sinceramente, até para quem tem um pouco de entendimento sobre o lado espiritual, às vezes a gente assim, vê a vida de pessoas que é tão sofrida, né? E entender, poxa vida, por que aquela pessoa passa por tudo aquilo? E muitas vezes essas pessoas não conseguem ver o lado bom, se eu assim posso dizer, né? Daquele processo, no sentido que elas estão ali aprendendo, conseguindo resgatar situações de outras vidas. Né? E aí, quando ele fala desse ressentimento com a vida, que faz com que essas energias fiquem ruminando, 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 né? Eu sou uma infeliz, eu tive uma vida difícil, minha vida sempre foi ruim, eu perdi tudo, eu não sei o quê, eu sou sozinha, e é isso, e é isso, e é aquilo. É triste. Eu tenho uma doente que é assim, meu Deus do céu. Eu falo para ela, nunca você, quando eu perguntei a você como você está, nunca você disse eu estou bem, nunca. E fisicamente ela se destrói cada vez que eu a revejo, eu às vezes nem a reconheço. E ela passou por várias situações físicas difíceis, até teve um câncer, isso, mas está curada de todas essas situações. Mas como se destrói? Ela não teve Covid, mas está com menos de 40 quilos, uma mulher que é mais alta que eu tenho 1,57 m. Ela está com menos de 40 quilos. Ela não sai de casa por causa do Covid e da situação toda que se formou, a paura da vida dela, porque ela diz que a vida dela é tão desgraçada que se ela sair, ela vai pegar Covid e vai morrer. Eu falei, meu Jesus, como é que as pessoas, como é que o ser humano é criativo, até na sua dor e no seu sofrimento, né? E aí eu pergunto a vocês, será que nós estamos nos envenenando? O quanto a gente fica ruminando as coisas e alimentando mágoas, mal-entendidos. Se eu não tenho coragem de chamar o outro para conversar, então vou esquecer aquele negócio, vou encher minhas ideias com outras coisas, para, como diz Divaldo, diluir na memória aquela situação. Será que eu também não posso pensar que o outro pode ter uma certa razão e que eu preciso me reerguer, eu preciso mudar o rumo e, enfim, criar a minha vida, ser protagonista da minha própria vida? Não é o outro que diz como vai ser minha vida. Eu deixo o outro dizer como é que vai ser a minha vida, e isso é diferente. E é isso que está errado. Porque eu acho que eu estou tendo aquela vida infeliz porque o outro me aprisionou nela. Não, ninguém te aprisiona, ninguém. É o mesmo raciocínio do obsediado. Ele acha que é infeliz por causa do obsessor. Não, a hora que ele entender que ele é o plug do obsessor, ele quebra o ciclo.
E é a mesma coisa com o ressentimento e com a mágoa. Nós podemos quebrar o ciclo. E quais são essas amarguras que estão nos alimentando, estão nos ressecando por dentro, né? Nos destruindo, nos apodrecendo? O quanto temos de inveja? E eu descobri nessa pandemia que eu sou muito mais invejosa do que eu imaginava, mas muito mais invejosa do que eu imaginava, até um pouco decepcionada com a minha pessoa eu fiquei, né? Porque às vezes a gente não imagina. Mas quando a gente começa a parar para perceber por que eu estou sendo tão implicante com aquela pessoa, por que aquela pessoa não me sai da cabeça, se ela não me fez nada, cutuca que tem inveja embaixo. Com certeza tem. E às vezes a pessoa nem tem grandes coisas para a gente ter inveja, né? A gente tem inveja de umas coisas que nem sabe por quê. É porque a gente se acha inferior em certas coisas e acha que o outro sempre tem melhor do que a gente, né? Portanto, é hora de agir. É hora de modificarmos as coisas. Só eu tenho nas mãos as ferramentas necessárias para mudar e construir a minha vida. Só depende de mim. A gente vê pessoas que nasceram em condições que a gente nem imagina, que foram na vida da infância, tiveram uma infância terrível, de fome, de abuso, né? Na rua, largados, e hoje são pessoas que estão aí até sendo empreendedores, sendo pessoas que estudaram, que se superaram, excelentes chefes de família, né? Grandes mães. Portanto, todo mundo pode mudar o rumo da vida. Não muda quem não quer. Não muda quem é narcísico e acha que é o tal e que o outro é culpado. E, portanto, a justiça divina vai cair. Vai levar um susto na hora que a justiça divina vier. Isso é que é triste, que, além de tudo, ainda vai se assustar. Porque ainda vão chegar para ele lá em cima e dizer: o que você fez para resolver isso? Nada. Está reclamando de quê? Vai voltar para resolver tudo de novo. E é assim que a banda toca. E a gente para a vida, às vezes, por um frasco, um momento. Vamos, então, parar para pensar, né? O que nos atordoa tanto o nosso coração? Vamos abrir um pouco a nossa cabeça, né? Os nossos sentimentos. Vamos chamar mais os outros para conversar. Vamos nos perdoar um pouco das coisas, vamos ver um pouquinho os nossos erros, não no sentido depreciativo, não, gente, no sentido educativo. Se eu errei, como é que eu faço para consertar? E viver melhor, aproveitar a encarnação. A gente não pode parar, como é triste, a gente vê, às vezes, muitos obsessores perdendo o tempo que poderiam estar aprendendo na erraticidade e evoluindo, presos, atados, sofrendo por uma situação, às vezes. Então, vamos abrir nossos olhos espirituais, vamos ser um pouco mais leves e aproveitar a nossa encarnação. Deixar ter raiva, ter mágoa temporária, momentânea, é humano. A raiva, às vezes, até nos impulsiona a coisas muito boas e criativas. É como Joana disse, se você usar a intensidade daquela agressão a seu favor, beleza, vá em frente. O que a gente não pode é parar. É parar a vida e se lamuriar e repetir, repetir, repetir a mesma coisa, às vezes uma vida inteira. Lembra de uma coisa, tua vida não é boa, muitas coisas foi você que escolheu. Né? O caminho foi a sua opção. O problema é que a gente acha que tem que escolher tudo no ímpeto, no momento, a gente não para pensar. A gente faz as escolhas. Quanta mãe já disse para os filhos, não casa com esse, não casa, e foi lá e casou. Aí depois, ai, o que aconteceu comigo? Ué, estava na cara, você que não quis ver. Não é assim? Então, é a mesma coisa, gente. A gente anda para trás, corrige de novo e vai em frente. O que não pode é parar. Principalmente parar no sofrimento e na lamúria.
Vamos, então, ter uma boa semana, se Deus quiser. Pensar nos nossos momentos aí de ruminação. Eu tenho certeza que não sou só eu que rumino, não. Todos nós ruminamos um pouco as nossas angústias e as nossas dores. E está na hora da gente começar a pensar que a evolução está aí, batendo na nossa porta. Cada um tem que fazer a sua. É individual. O nosso caminho é solitário. Então, vamos aproveitar e crescer, que é o que nós estamos precisando. Uma boa semana a todos. Eu vou dar, então, início aos passes. Vamos procurar, então, relaxar nas nossas cadeiras, onde nós estamos. Cada um de nós vai se transportar para onde acha que é mais tranquilo e sereno mentalmente e espiritualmente estar. Alguns vão para alguma igreja, alguns vão para a praia, outros vão para o Salão da Aliança, e outros vão ficar no próprio ambiente do seu lar. Não importa. O que importa é que você se sinta relaxado, que você comece a respirar calmamente, dando a permissão para que nossos amigos espirituais, para que a falange dos espíritos de Ariel possam vir até nós, junto com os nossos mentores espirituais, dar o nosso passe. Que primeiro seja, na realidade, uma grande limpeza, uma grande higienização dos nossos chakras, dos nossos centros de força, que possam, começando pelo nosso chakra frontal, liberar as nossas ideias pessimistas, as nossas ideias daquelas vinganças que estão lá escondidas no nosso inconsciente, liberar os nossos pensamentos de ruminação, de dores tão antigas, para que possamos ter espaço aberto para novas ideias, para novos sentimentos, que possam depois limpar o nosso chakra laríngeo, que possamos parar de ofender tanto, que possamos, às vezes, ao tentar ajudar, conversarmos, mas não agredirmos. Que possamos acolher mais do que torturar o outro, porque é muito ruim ser torturado. Que possam higienizar o nosso chakra cardíaco. Quanta mágoa, meu Deus! Dessa vida e de outras. E cada vez que eu conto uma dor minha, eu trago um balde de mágoas do passado e derramo sobre ela. Que toda essa energia doída e sofrida de outras encarnações que estão na memória do meu perispírito, que possam aos poucos irem se dissolvendo, perdendo força e dando, na realidade, espaço para energias criativas, energias do bem, que possam ir higienizar o meu chakra gástrico, quanta dor de estômago, quantas lesões físicas. A cada sapo que engolimos, na realidade ele se transforma ainda mais. Como disse Joana de Ângeles, a energia desses ressentimentos destrói o funcionamento natural e automático da reprodução das nossas células, criando os nossos tumores físicos.
Vamos nos tornar mais sadios fisicamente ao abandonar esses ressentimentos e essas dores. E no meu chakra básico, que a energia e a higienização desse chakra possa retirar de lá, da forma que for, pelos nossos amigos espirituais, porque é um chakra muito delicado, que possa tirar as nossas perversidades muito antigas, da nossa sexualidade, dos nossos desvios, que tanto nos atrapalharam em tantas encarnações. E agora mais leves, bem mais leves, que uma energia de amor, da cor azul de Ariel, penetre no chakra coronário, no alto de nossa cabeça. E como uma cachoeira, vá passando por todos os outros chakras, energizando com uma luz muito azul, cada um deles, nos fortalecendo nos sentimentos do bem, do equilíbrio, do amor e da paz. Que possamos buscar a nossa paz interior para poder e aprender a doar um pouco de paz para aqueles que estão ao nosso lado. Que nossos lares sejam abençoados. Gratidão por toda a saúde, por todas as oportunidades, pela família que temos, pelas condições que estamos vivendo, porque muitos, mas muitos pelo mundo inteiro, estão muito mais sofridos do que nós, e com razão. Que Deus abençoe esse planeta. Que Mestre Jesus ampare e proteja esse planeta. Que uma luz muito forte, azul, possa abençoar a todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que estão angustiados, que estão psiquicamente desequilibrados, que possam encontrar a paz, que tenhamos uma boa semana, graças a Deus.